Olá pessoal, bem-vindos ao canal Márcio Petri Vlog. Vamos a mais um OOP Nuggets, este de número 10. 10. Duas mãozinhas cheias. Falaremos sobre herança. Enquanto roda a vinheta, aproveitem por favor e deixem um joinha, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo aí com seus amigos. Valeu! Bom, pessoal, vamos fazer aqui um exemplo de um processo de herança entre classes, continuando nossos nuggets de programação orientada a objetos, OOP ou POO em português, num bom português. Eu tenho aqui aberto a tela do Asta, vou criar aqui um novo, vamos criar aqui um novo diagrama de classes, deixa eu tirar esse frame, essa visibilidade de frame, e vamos pensar num processo de herança bem simples. Imaginemos uma folha de pagamento, onde a gente tenha que lidar com funcionários e com estagiários, que, ao menos na minha época, não tinham os mesmos direitos trabalhistas que um funcionário. Mas ambos prestam serviços, trabalham, são colaboradores de uma empresa. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que são pessoas, ora pois, né? São pessoas. Então, se a gente pensar num estagiário, e pensarmos também num funcionário, o que é que eles têm em comum enquanto pessoas? Vamos aumentar aqui, dar um zoom, aumentar aqui também. O que é que eles têm em comum enquanto pessoas? Nome, RG, CPF, uma data de nascimento, por aí vai. São pessoas, né? É o que todo mundo tem em comum. Então, para não haver a redundância, aquele processo de normalização que nós havíamos conversado em OOP Nuggets passados, a gente vai fazer essa tal da normalização e nós vamos abstrair ela numa classe anterior a estagiário e funcionário, que nós vamos chamar de pessoa. Pessoa. O que é que a pessoa tem? Vamos colocar aqui alguns registros. Um nome, vou tipar já do tipo string. Ela possui uma idade. Vou colocar, em vez de data de nascimento, para simplificar, vou botar idade, um inteiro. O correto seria uma data de nascimento, né, num sistema, em desenvolvimento de sistemas de software. Nome, idade, RG, vou botar um inteiro também, um integer e um CPF. CPF. Se a gente parar para pensar nesse processo aqui de conceitual, processo de abstração conceitual, todo estagiário tem um nome, uma idade, um RG, um CPF, um funcionário também. Então, como eles possuem esses atributos e algumas operações que a gente pode chamar, por exemplo, aqui, imprimir dados, que retornam uma string, se todos eles possuem esses atributos e essa ou essas operações que nós colocaríamos nessa terceira seção aqui do nó pessoa, a gente pode estabelecer um processo de herança entre eles. Eu posso dizer que estagiário herda ou estende todos os atributos e comportamentos de uma pessoa. E ele agrega um algo mais. O que seria o algo mais no estagiário? Bolsa auxílio, vamos chamar de bolsa auxílio ou emolumentos, como queiramos, tá? Que seria o saláriozinho do nosso amigo estagiário. Ele está estagiando, tem um tempo determinado de estágio, então ele ganha uma bolsa auxílio. Outros direitos trabalhistas, como, eu não sei se hoje em dia ganha férias ou não, mas, como disse, na minha época não ganhava férias, não ganhava fundo de garantia, enfim.
Funcionário. O funcionário ele não tem uma bolsa auxílio. O funcionário ele possui... Opa, perdão. Funcionário ele possui um salário. Porque sobre esse salário incide diversas taxas, diversos tributos, né? O fundo de garantia, INSS, salário, vamos botar aqui do tipo double. E funcionário, ora, também é uma pessoa. Pronto, temos aqui um modelo de herança simples ou múltipla. Fica a pergunta no ar e será respondida agora. Herança simples. Por quê? Porque uma classe filha possui somente uma classe pai. Uma classe filha, funcionário, no nosso segundo exemplo aqui, possui somente uma classe pai. Ah, Márcio, mas tem duas classes filhas. Tudo bem, pessoal, são classes filhas. Mas elas só herdam, elas só estendem uma classe pai, que é o que importa para caracterizar a herança simples. E quantos níveis de herança nós temos aqui? Um nível de herança só, de pessoa herda para esse nível primeiro aqui, ó, estagiário, funcionário, como se tivéssemos aqui uma ortogonal, uma transversal, representando esse nível 1 aqui. Aqui seria, digamos, o nível root, o nível raiz, o nível 0. Quase uma árvore binária isso aqui, né? Pois é, olha só. Pessoal, antes só de prosseguirmos, eu vou fazer um refactoring rapidinho aqui no nosso modelito, diagrama de classes, o ML. Eu vou mudar a tipagem aqui do RG para string. Isso vai facilitar a nossa vida de código, de exemplificação. Até porque existem estados da República Federativa do Brasil onde o RG consta X como dígito, ou como, né, um caractere alfanumérico para validação de dígito de validação, e, enfim. Então vamos deixar como string, CPF, como a gente não vai operar adição, subtração, multiplicação em cima de um CPF, o CPF é uma informação numérica estática, a gente deixa ela como string também. Eu acho que, do ponto de vista semântico, ele é mais aderente, tá bom? Era esse só o adendo que a gente ia fazer. Vamos agora para o exemplo em código-fonte, ver como é que esse modelito se comporta. Muito bem, pessoal, estamos aqui já, sem mais delongas, com a IDE Eclipse aberta. Nós criamos aqui um projeto prévio, OP Nuggets Episódio 10 Project. Vamos criar aqui a nossa primeira classe, a classe base, chamada pessoa. O que é que compõe uma pessoa, segundo o nosso modelo ali, refatorado? Refatorado é meio estranho, né? Eu prefiro refactoring mesmo. Eu acho que a tradução literal de refactoring para refatorado não bate muito bem. Private string nome. Isso é uma opinião minha, tá? Exclusivamente minha. Private int idade. Private, agora sim, string RG. Private string CPF. Certo. Vamos criar aqui alguns getters, setters para esse nosso amigo. Isso aqui é coisas da linguagem de programação, não se preocupem tanto com isso agora, tá? E nós temos uma operação lá em pessoa chamada imprimir dados, que ela não recebe nenhum argumento na sua assinatura, mas tem que devolver um string. Nós vamos codificá-la lá aqui. Antes de fechar a classe, public string imprimir dados, não recebe argumentos. E o que ela faz? Vamos declarar aqui uma variável local temporária chamada dados igual a nome mais
Vamos botar aqui idade mais RG. Tem formas via IDE bem mais rápidas de se fazer isso. Mas a gente está fazendo de uma maneira mais braçal para que vocês acompanhem aqui sem pressa. Mas, deixa eu ver, nome, idade, RG e CPF. Isso aqui não precisa, CPF. Isso. E ele dá um return dessa variável local, dados, a quem chamar essa operação imprimir dados. Muito bem, gente. Agora nós vamos para a nossa segunda classe. Estagiário. Estagiário. O que é que um estagiário tem? Lembram lá do diagrama? Ele tem a mais de uma pessoa. O que ele estende da pessoa e agrega como algo mais? Uma bolsa auxílio, emolumentos, como queiramos chamar. Vamos criar aqui também getters e setters para ele. Salvar todo mundo. E vamos criar também a classe funcionário. Um detalhe, gente, estagiário, eu estou esquecendo um detalhe importantíssimo aqui. Estagiário não estende a classe pessoa? Então eu preciso especificar na minha linguagem de programação orientada a objetos que há uma relação de herança entre essa entidade estagiário e essa entidade pessoa. No caso do Java, a gente usa o extends, ok? Tá? Então eu herdo todos os atributos, herdo todos os comportamentos, inclusive aquele método imprimir dados, e agrego essas informações aqui como algo mais para objetos que serão criados em memória RAM a partir da classe estagiário. Joinha? Pessoa. Funcionário. Funcionário da mesma forma. Extends pessoa. E o que um funcionário tem de algo mais? Ele tem um salário. Vamos criar aqui getters e setters para esse nosso amigo. E dá uma formatadinha aqui no código-fonte. Formatadinha no código-fonte. Eu tenho um pouquinho de toque, tá, pessoal? Então eu preciso formatar o código com frequência. Confissões no YouTube. Confissões pessoais no YouTube. Um pouquinho de toque, mas é só um pouquinho. Muito bem, tá aqui, gente. Nós representamos então a entidade base pessoa e suas classes filhas, estagiário e funcionário, aderentes a esse nosso modelo. O que a gente pode colocar aqui agora é uma classe chamada folha pagamento, que possui um método main, que recebe um array de strings, opcionalmente, e retorna void, nada. E ele é um cara estático, então a gente vai definir aqui static true. Isto. Opa. E folha pagamento criará vamos botar como dependência, ela criará instâncias não de pessoa, ela criará instâncias de funcionário e criará instâncias de estagiário. Acho que ficou melhor. Ok? Folha pagamento cria instâncias de estagiários e funcionários. Não há muito sentido em criar instâncias de pessoa dentro de um sistema de folha de pagamento, porque pessoa é muito genérico.
Quanto mais alto o nível, mais genérico é a entidade. Quanto mais baixo o nível na relação de herança, mais especializada é a entidade. Nós precisamos dessas duas entidades especializadas, que são aderentes a uma folha de pagamento. Então nós vamos criar folha pagamento com o método main, que vai dar vida pelo menos a um objeto estagiário e aí um objeto funcionário. E nós vamos invocar aqui o imprimir dados, que eles ganham de presente por herança da classe, da superclasse pessoa. Vamos lá. Vamos criar aqui no mesmo pacote uma classe chamada folha pagamento. Essa classe, ela não estende nenhuma classe diretamente anterior a ela. Tem a classe object aí que ela está estendendo, mas isso fica implícito. Main. Coisas javanesas. E vamos criar então aqui, gente, um estagiário chamado fulano. Vamos criar também um funcionário de nome Beltrano. Agora nós vamos perfilar o fulano, vamos perfilar o Beltrano como? Tem que definir um nome, um RG, uma idade, um CPF, uma bolsa auxílio e, respectivamente, nome, idade, RG, CPF e um salário para o funcionário Beltrano. Fulano, set, nome. Vamos colocar aqui fulano de tal, fulano, set, idade. O fulano é o estagiário, né? Vamos botar 21 anos. Fulano, set, RG. Vamos botar aqui 333 444 555 2. E vamos definir o CPF dele como 888-777-11144. Isto, 7 idade. Vamos copiar esse bloquinho aqui embaixo. Aqui eu não posso renomear em bloco, então vamos botar aqui Beltrano. Beltrano, 7 CPF. Aqui vamos adequar os dados. Aqui é o Beltrano de tal. Idade do Beltrano de tal. Vamos botar 45 anos. Vamos inventar aqui um RG novo para ele. 987-789-455-1. E um CPF também, ligeiramente diferente. 554-332-879-12. Pois bem, vou maximizar aqui. Essa é a classe folha pagamento com seu método main, caracteriza um aplicativo desktop. O que falta definir para fulano? Fulano é um estagiário, então ele tem provavelmente um set bolsa auxílio. Digamos que ele ganhe R$ 1.350,89 de bolsa auxílio. Já o Beltrano é um funcionário, ele tem um set salário. O salário do Beltrano, vamos colocar aqui R$ 5.590,90. Muito bem, gente, nós criamos duas entidades em memória RAM, dois objetos, e como é que eu sei que esses objetos estão criados e perfilados? Eu posso invocar o método system.out.println, o println, que vai fazer a exibição na console. Então eu quero imprimir todos os dados de fulano.
Ora, nós já temos uma operação lá que faz isso, que é imprimir dados, que por herança fulano herdou. Imprimir dados por herança Beltrano também herdou. Então fica muito fácil. Ô fulano, você objeto encapsulado fulano, cabe a você me responder quais são seus dados. Vejam como fica fácil a programação orientada a objetos. E na linha logo em seguida, vamos botar aqui um serrilhadinho, só para dividir, para ficar esteticamente mais apresentável. E, ô Beltrano, eu quero saber teu nome, quero saber teu CPF, tua idade, teu RG, quero saber teu salário também. Imprimir dados. Ctrl Shift F, Ctrl S. Cá está. Vamos botar esse cara para rodar? Vamos ver o que acontece. O que vocês acham que deve imprimir aqui? Nome, idade, RG, CPF. E esse imprimir dados aqui do Beltrano, funcionário? Nome, idade, RG e CPF. Vamos fazer um teste. Olha aqui, pessoal. Não está faltando alguma coisa aqui? Pois é. O fulano de tal, que é o estagiário, ele não imprimiu a bolsa auxílio dele. E o Beltrano de tal, ele não imprimiu o salário dele. Por que ele imprimiu só o nome, a idade, o RG e o CPF? Ora, pessoal, porque o imprimir dados, se a gente for olhar o código de onde eles herdaram da classe pessoa, ele está preparado para imprimir somente o que ele conhece de uma pessoa. Nome, idade, RG e CPF. Ele não sabe o que é uma bolsa auxílio. Ele não sabe o que é um salário. Então, na folha de pagamento, quando eu chamo imprimir dados, ele só imprime o que uma pessoa fulano tem, conhece. Ah, mas fulano também tem bolsa auxílio. Ok, então eu poderia colocar aqui, fazer uma pequena gambiarra e anexar mais o seguinte: fulano, invoque a operação também get bolsa auxílio. E lá no Beltrano, por gentileza, invoque também o método get salário. Será que vai dar certo agora? Eu vou ter o resultado sendo exibido na tela, na console? Vamos maximizar aqui. Agora sim. Agora veio. Tá, pessoal. Entenderam por que ele não veio, o imprimir dados não imprimiu bolsa auxílio nem salário? Porque imprimir dados está numa classe anterior, mais genérica. Ele desconhece o que virá abaixo no processo de extensibilidade, no processo de herança. Existe uma técnica que nós vamos aprender no próximo Open Nuggets que verdadeiro polimorfismo resolve essa parada aí de uma forma elegantíssima, muito legal. Por enquanto, a gente trabalha com essa gambiarra aqui. Isso aqui eu chamo de gambiarra. É o que temos para o momento. Para o momento. Vai melhorar. Isso vai ficar muito melhor. Pessoal, era isso. Quis exemplificar aqui um processo de herança simples, em um nível apenas. Colocamos em funcionamento e queria levantar essa questão, botar essa
pulga atrás da orelha de vocês, como é que fica o imprimir dados mais especializado, tanto para estagiário quanto para funcionário. E é o que aprenderemos aí, como eu falei, no próximo ou nos próximos OOP Nuggets. Dúvidas, sugestões, questões, apontamento de erros, elogios, reclamações, por favor, deixem aqui embaixo do vídeo nos comentários. Participem lá na aba comunidade, que nós temos aberta agora também. Participem, pessoal, façam perguntas que a gente vai ter o maior prazer em participar, em responder, em elucidar, inclusive em aprofundar o assunto com vocês, tá bom? Estamos aqui de coração, como é que faz? É assim, né? Assim, de coração compartilhando isso com vocês, esse conteúdo, esse aprendizado. E perguntem, não tenham receio em perguntar. A gente vai com muito prazer, muita satisfação poder e querer responder e ajudar vocês. Valeu? Pessoal, quase como sempre eu digo, eu não vou dizer fui hoje, eu vou dizer hasta luego. Tchau. Obrigado.